Qual um grande avanço do desenvolvimento de tecnologia que você acha que ocasionou esse boom para esse crescimento econômico da cafeicultura? Então, existia. Aí a gente vai falar da parte, vamos dizer assim, da estrutura do Estado, né? Porque no Brasil, desde a época ainda, logo após a independência, né, já houve uma preocupação na organização de entidades representativas, né, de associações. Então, uma das associações mais influentes que existiu no Brasil no período do Império foi a Associação Auxiliadora da Indústria Nacional, a chamada a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, chamada SAIM. O que era a SAIM? Ela foi organizada em 1827, teve um papel importante no aconselhamento do imperador, dos políticos, né, sobre a questão que dizia respeito à introdução de coisas modernas no Brasil. Então, a Sociedade Auxiliadora, ela reunia intelectuais, empresários, inventores, ela era presidida, né, o presidente de honra era Dom Pedro II, na época do Segundo Império, né, e ela tinha, assim, grandes intelectuais. No período que eu estudo, tinha o doutor Nicolau Moreira, por exemplo, que era um grande intelectual na época, e tinha figuras como, por exemplo, André Rebouças, engenheiro negro, participava. Tinha, por exemplo, William Van Vleck Littlewood, que era um inglês que era dono de fábricas de equipamentos de café. E ele participava da Sociedade Auxiliadora, ele vivia no Brasil. Então, a Sociedade Auxiliadora, ela tinha uma sessão, ela é dividida em sessões que apreciavam as matérias, né? E depois aquilo era levado para uma plenária. Ela tinha uma sessão que era a sessão de máquinas e aparelhos. E essa sessão, então, eles, por exemplo, viajavam para a Europa ou para os Estados Unidos. Chegavam lá, viam um equipamento agrícola, uma novidade, né? Uma cavadeira diferente, um arado, alguma coisa assim, né? Eles, então, discutiam sobre a entrada daquele produto, daquele equipamento na lavoura cafeeira, por exemplo, né? Alguém fazia um parecer sobre aquilo, estudava a fundo. E eles tinham um boletim chamado O Auxiliador, que saía regularmente e era muito importante, ele era lido e espalhado pelo Brasil inteiro. E ele é uma espécie de enciclopédia brasileira, né? Enciclopédia do século XVIII, ela teve várias transformações, né? Então ele estava entre um almanaque e uma enciclopédia, sabe? E ele levava muitas informações para os fazendeiros, para as pessoas do campo e tudo, né? Então ele divulgava aquilo que eles consideravam moderno. Podia ser uma descoberta, podia ser uma ferramenta, às vezes eram técnicas agrícolas, né? Muitas vezes tinha crítica à própria queimada da floresta. Eles propunham outras técnicas, etc. É preciso pensar nessa sociedade como a difusora desse ideário da modernidade, porque imagina vocês, por exemplo, o que o Brasil e o mundo está passando, né? A primeira metade, por volta de 1850, por exemplo, os avanços da Revolução Industrial, né? Iniciada lá na Inglaterra, depois na França, na Bélgica, mas depois já está difundido pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá. Então essas pessoas começam, os próprios fazendeiros também viajam, né? E vão trazendo esse ideário.
cenário, né? Veem as coisas, né? Imagina, por exemplo, a máquina a vapor ou o navio que chega no porto, já não é mais o navio a vela, já é um navio de casco de metal, um navio tocado a propulsão da máquina a vapor, né? A queima do carvão, ou o próprio trem, né? Também tocado a máquina a vapor. Então, tudo isso vai mudando o imaginário dessas pessoas. Aquele mundo, né, da tradição, aquele mundo sem inovação, ele vai sendo deixado para trás. Principalmente no Império, porque vai sendo cada vez pensado como aquele mundo atrasado, colonial, etc., né? Então, veja bem que esse mundo também é o mundo do capitalismo. É a racionalidade capitalista que está chegando no Brasil. Muito embora sendo uma economia escravista, né? Uma economia que tem uma produção, o que a gente chamaria hoje de commodities, né? Com base escravista, mas que está produzindo, ensinava o Marx, né? Ele está produzindo na esfera da circulação, ele está produzindo para a acumulação capitalista dessas economias centrais. Então, em 1850, 1860, por exemplo, né, o café já era uma mercadoria negociada na Bolsa de Futuro, de Londres, de Nova York, de Paris, tá certo? Então, você também precisa, à medida que vai sendo negociado nos principais centros financeiros da Europa e dos Estados Unidos, isso vai sendo reexportado para outras regiões do mundo. Então, você tinha café brasileiro que saía com a plaquinha carimbada aqui na saca Café Brasil ou Café do Rio, né? Por exemplo, ele chegava no porto de Nova York e no porto de Nova York ele só trocava de navio e era embarcado, por exemplo, para a Índia, para outro lugar. Então, o comércio internacional, ele também ele ganha uma escala muito grande. E a entrada da máquina, assim como a entrada do trem, a entrada do navio, é porque no capitalismo a escala é muito diferente, né? A escala, ela aumenta numa progressão geométrica e também as velocidades. Você não pode mais depender só da tropa de mula, você tem que levar no trem, porque a tropa de mula também está submetida às condições do terreno, às condições do tempo, com chuva, é mais difícil de passar, as estradas eram terríveis, né? Eram picadas nas montanhas, né? Então, com o trem, você resolve muitas coisas.